aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Faz tempo que a gente não conversava e hoje eu queria deixar aqui algumas considerações sobre ortografia, palavras e pronúncias. Mas antes disso, eu vou deixar aqui já pelo menos uns 2 vídeos que eu já tinha feito para a gente poder entender um pouco o que vamos falar. Boas, chamo-me Juan e a partir de hoxe vão ser en galego. Chamo-me Juan. Em primeiro lugar, vamos dar os parabéns ao João, ou João. A norma nociva do Ilha e da Hague fizeram com que os galegos desconhecessem a importância da letra J. Então, para eles, toda vez que tem uma palavra com J, ela não é galega, não é galega portuguesa. Então, eles vão ler a castelhana. As imagens impressionantes que vamos mostrar foram feitas por um homem de 42 anos. Ele foi enviado à estação de TV da cidade, repassado a nós via satélite há apenas alguns minutos. A opinião inicial é de que é verdadeiro. O que vocês vão ver agora pode perturbá-los. Saiam da frente! Vamos logo! E de onde son? Nós, Somos daqui do aqui pueblo. no pueblo, E como se chama? o Xinde. Cuxinde, claro. Pronunciando diferente, ustedes? Bueno, Antes era Cuxinde. agora é o Xinde. No, ele diz Cuxinde no letreiro, pero nós dizíamos Cuxinde. Cuxinde. Antigamente se dizia assim. Sim, em galego é o Xinde. E antes? O Xinde. Cuxinde. Entón é diferente. Um pouquinho, Bueno, agora um pouquinho. cambia unha letra ou así. Antes era Porque Cuxinde. pronunciamos de outra forma, vamos. O sea que antes dicían Guxinde e agora din Guxinde. E esses vídeos que já estavam gravados, que já estavam no canal, falam justamente como que os galegos eles enxergam as letras G e J dentro de uma perspectiva de não pertencerem ao seu alfabeto. Pode ser que até aqui algumas palavras eles escrevam com G, mas em várias situações ele substitui com um recurso que aí realmente foge um pouco da etimologia das palavras, e aí usa-se o X. A questão do uso do X como recurso para ser uma coisa diferente do J e do G, considerando que a Galiza é uma nação sem soberania e submetida a um outro Estado. Então, você tem a língua do Estado, a língua principal do Estado, que impõe uma escrita e que tem uma ortografia já estabelecida e que fez a outra ortografia, que era a ortografia galega, que estava dentro do contexto da escrita galega, portuguesa. Então, era mais ou menos isso. Essa escrita praticamente desaparece na Galiza e continua sendo utilizada em Portugal. E aí vai evoluindo e acontece o que temos hoje, né? Essa escrita que nos unifica, de certa forma, né? Apesar de algumas questões aí do acordo ortográfico, de algumas pessoas em Portugal não aceitarem, né? Se vocês utilizarem o recurso do acordo ortográfico ou não, nós vamos nos entender, né? Seja em Portugal, seja no Brasil, Angola, Moçambique, em algum lugar em Guiné-Bissau, etc. Mas talvez os galegos vão ter dificuldade porque, primeiro, as antigas gerações foram alfabetizadas somente em espanhol, quando eram alfabetizadas. Quando eu falo espanhol, entendam castelhano. As novas gerações, e aí novas, já não são tão novas assim, porque o sistema ortográfico foi implementado oficialmente por um decreto em 1983, né? Então tiveram que preparar todo o Estado, ou melhor dizendo, todo o país da Galiza, né,
material didático, jornais, revistas, naquelas que queriam publicar em galego, né? Livros, etc., dentro daquele sistema que foi estabelecido pelo Instituto da Língua Galega e pela Real Academia Galega. E qual é o problema disso? Bom, eles poderiam ter feito um alinhamento para a ortografia portuguesa, por que não? Porque não deixa de ser uma ortografia que já utilizava na Galiza, né, em períodos anteriores, e que foi, por uma questão lógica razoável, foi evoluído, como qualquer língua vai evoluindo, e qualquer escrita também evolui. Então, eles poderiam ter utilizado esse parâmetro, mas preferiram um recurso nem em português, nem em espanhol, mas com cara de espanhol, né? Porque estão submetidos à ordem do Estado. E, em algumas questões, eles utilizam recursos por causa da pronúncia. E aí, a questão do X. Nesses programas anteriores, eu falei, no momento, sobre o J e sobre o G. Bom, aí eu falei sobre o caso do João, que seria João, né? Tudo bem, eles vão pronunciar diferente dos portugueses brasileiros, né? Não vão falar João, mas também não vão falar Juan. Então, os galegos falam o quê? João. Mas poderiam grafar com J, sem problema nenhum. Poderiam grafar com J, mantendo uma linha etimológica com a sua própria pronúncia. E optaram pelo X. Foi um desastre. Por quê? Porque eles têm essa ideia de que quando acontece uma coisa com J, automaticamente tem que se pronunciar castelhano. E aí tem o caso clássico do Gujinde, porque Gujinde tinha uma pronúncia bem diferente. E aí, por conta de uma alteração da ortografia, as pessoas modificaram a fala de Gujinde para Guxinde. Etimologicamente, Gujinde é com J. Ele poderia ser pronunciada Gujinde ou Guxinde, como é modernamente pronunciada, mas com a grafia J. Não tem problema nenhum. E os galegos escreveriam com J e iam falar Guxinde. Qual o problema disso? Mas, como são submissos, são vassalos desta monarquia, se submetem a, então, quando a língua superior, a língua do Estado, fala, predomina, eles entendem que se estiver com J, eles vão pronunciar o rinde, a espanhola. Então, utiliza qual recurso? O X para ser diferente do castelhano. Não. Você deveria continuar com o J e dizer, não, aqui falamos diferente. Mas são submissos. São sim, porque a Real Academia Galega, apesar da Galiza ser contra o rei ou a monarquia, ela mantém uma entidade com o nome Real Academia Galega. São submissos porque a imprensa, a editora Galáxia e todas as outras editoras que vieram depois perpetuaram, desde 1983 para cá, esta aberração dessa ortografia. Evidentemente, já tínhamos ensaios dessa ortografia anterior, já tinha ensaios dessa ortografia em décadas anteriores, mas tudo por causa dessa deturpação e de a falta de uma estrutura linguística, ortográfica, etc., etc. Então, começaram a fazer esses recursos, né? Como a questão do Sangenjo. Sangenjo, que já tinha alterações na ortografia desde o século, talvez século XVIII, por aí, né? E aí as pessoas utilizam esse recurso. Escreveram lá no século XVIII ou no século XVII Sangenjo com X, então só pode ser assim. Não, porque a pessoa estava tentando se diferenciar da pronúncia castelhana, então ela utilizou o X, porque ela não tinha contato com o material, com alguma coisa relacionada a Portugal, que se ela tivesse, com certeza, não estaria dessa forma. Então, assim, para vocês perceberem que a questão da ortografia do galego é um tema complexo e profundamente ligado à história, à própria política e à identidade cultural da Galiza. A simplificação de G e J para X na ortografia galega, ela foi promovida principalmente pelo Instituto da Língua Galega nos anos 70 e ela vai ser consolidada, então, no Decreto Filgueira Valverde,
que reflete uma escolha normativa que, digamos assim, priorizou a fonética atual do galego. E, em certa medida, ela afastou a tradição etimológica e a proximidade com o português. E aí, vamos analisar esse cenário e as suas implicações. Bom, primeiro passo, vamos para a questão da ortografia etimológica versus a simplificação para o X. Se a ortografia da Galiza adotasse hoje uma ortografia etimológica alinhada à tradição lusófona, muitas dessas palavras que hoje são escritas com X, como, por exemplo, a palavra caixão, né? E seriam grafadas com G ou com J, e iam refletir uma origem comum com o próprio português. Então, um detalhe, já de cara, a palavra cagião, né, etimologicamente, cagião com G. E aí, como que os galegos vão escrever essa palavra hoje, já que eles não adotaram o G e o J? Eles vão utilizar o X e vão escrever caxião, caxião com X. E aí tem uma questão da pronúncia. Os portugueses e os brasileiros, eles vão ler caxião, caxião. Os galegos, eles vão ler, eles vão pronunciar de outra forma. Eles vão pronunciar caxião, cajão, né? Mas poderia ser com G. Poderia ser com G, mantendo uma pronúncia deles, própria, né? Como eles não têm a entonação do acento til, do ão, então eles vão falar cajal, cajal, né? Como eles falam castelau, né? E outras palavras assim. Mas não tem problema. Continuariam utilizando a letra G. Mas, como eles têm essa percepção, né, esse entendimento e essa submissão que o G é castelhano, se a palavra cagião, ou cagião, ou cagial, estiver com G, eles vão automaticamente ler carrial. Carrial, porque é castelhano. Mas é uma palavra galega que foi tradicionalmente escrita desde tempos que a grafia começou com G e depois vai ser trocada por X, em alguns casos, e em outras famílias mantiveram com a letra G. E aí acontecem essas aberrações. As pessoas, quando olham com G, vão ler carrial. O proceso de recuperación comezou de maneira casual, cun traballo escolar do fillo de Emilia Cajiao, 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 Cajiao. Outra palavra que também poderia ser grafada com G é a palavra viagem. Então, em português tem um Mzinho no final, viagem. Os galegos não vão pronunciar o G dessa forma, eles vão pronunciar como se fosse realmente um som de um X. Então, eles vão pronunciar biache. Mas esse biache poderia ser com G, mas utilizam o X. Porque se eles olharem um G, eles vão falar biarrem ou biarre. Então, utiliza o X. Da mesma forma, a palavra jardim. Jardim com J é o modo correto, etimologicamente correto. Eles utilizam o X para falar jardim, mas poderia ser jardim com J. Mas, se olharem o J, vão falar jardim. Bom, agora a gente vai também para analisar o impacto da normativa do Instituto da Língua Galega e do próprio Decreto Figueira Valverde, né? Além daquilo que a gente já tinha comentado, a gente tem que ver também uma questão da influência das pressões políticas e sociais que tinha naquele contexto entre os anos 60, 70, até a virada dos anos 80. E isso vai incidir também na proximidade com o castelhano. Isso vai resultar em várias questões.
por exemplo, a simplificação excessiva. A gente tem aí o caso da substituição sistemática do G e do J pelo X. E apesar de essas letras terem um papel importante na etimologia e na conexão com o português. A ortografia atual dificulta a identificação imediata com o próprio português. Isso aí realmente um absurdo. Você está deslocando uma escrita do eixo do sistema ibero-romance ocidental para o ibero-romance oriental. É praticamente isso. Você está deslocando um sistema linguístico para outro. Sem contar também que, a cada vez mais, vocábulos em castelhanos são substituídos e são mais próximos ao galego. Então, eles acabam adotando um sistema lexical mais próximo do castelhano. Daí que nós temos uma confusão e um desinteresse. Então, a normativa artificial, criada por esses institutos, aliada ao próprio bilinguismo e depois, agora, ao plurilinguismo, né, pode ter contribuído também para a redução do número de falantes e o desinteresse das novas gerações, que muitas vezes veem o galego como uma língua menos útil e desprestigiada. A leitura do G e do J como no castelhano. Esse é um dos efeitos colaterais da normativa atual, que é quando as palavras ou nomes próprios que mantêm o G e o J, no caso como sobrenomes, né, ou vocês vão dizer apelidos, e dos falantes galegos que tendem a ler essas letras como se fosse a castelhana. A falta de conexão com a lusofonia também ajudou a isso, né? A ortografia atual dificulta a identificação do galego como parte desse mundo galaico lusófono, perdendo oportunidades de integração cultural, linguística, né, a produção de materiais científicos, a edição de livros, de revistas, de artigos, etc. Então tem que se fazer tudo em castelhano, porque normalmente é isso que é feito. Não vão nem publicar em galego. A gente fecha da seguinte forma: a norma atual do galego, né, a simplificação do G e do J para o X, reflete muito a escolha política desse sistema fonético, né? E que, embora pudesse, por alguns setores, ter sido bem intencionada, ela contribuiu para o afastamento da própria Galiza da lusofonia. E aí temos aí um atraso já de 40 e poucos anos, de como fazer isso para ser revertido. Isso é um problema sério, né? Porque, além de uma reforma ortográfica séria, também exigiria um esforço político e cultural para afirmar esse galego histórico e etimológico para as próximas gerações, que pudessem integrar tudo isso à lusofonia. As percepções que nós temos são péssimas, porque tanto partidos que colaboraram com essa desintegração, os partidos normalmente são partidos da direita galega, quanto os próprios partidos da própria esquerda, que se dizem tão nacionalistas e tão a favor do galego, eles acabam utilizando essa mesma ideia desta escrita que acaba corroendo cada vez mais e inutilizando a fala galega. Então é isso, pessoal. O cenário não é bom e lamento. E até a próxima. Tchau, tchau. Se escribe Gushindi. Con J, ahora es con X.